como é que eu vou fazer para ter um spa? Parece uma coisa tão inalcançável, né? Um spa dentro de casa. E na verdade pode ser mais simples do que a gente pensa. Porque às vezes você não, o seu relaxamento não está numa banheira de hidromassagem. Mas o spa é realmente aquele cantinho dedicado a relaxar. E acho que principalmente a criação desse ambiente de spa não está só relacionado ao espaço disponível para fazer esse ambiente, mas sim a atmosfera que a gente vai trazer para ele. Eu acho muito triste pensar na casa como um espaço que vai te tomar tempo, vai te dar trabalho. Geralmente as pessoas estão na correria do dia a dia, saem do trabalho e já vão para casa pensando, tem que chegar em casa, tem que arrumar isso, tem que lavar roupa, tenho que dobrar. E se essa história fosse diferente? E se ir para casa, né, estar a caminho de casa, te trouxer uma essência boa? Finalmente eu vou para casa, vou poder relaxar, vou poder me reconectar comigo. Essa história pode ser bem diferente. Hoje a gente vai falar sobre um design de bem-estar e qualidade de vida. Como criar um cantinho quase de um spa dentro da sua própria casa, de forma que ainda vai valorizar o imóvel e fazer com que você tenha um espaço bem exclusivo de relaxamento. Ou seja, a gente vai ressignificar esse ato de chegar em casa. Então, se você quiser saber como fazer isso, fique com a gente até o final. Mas e aí, né? Como é que eu vou fazer para ter um spa? Parece uma coisa tão inalcançável, né? Um spa dentro de casa. E na verdade pode ser mais simples do que a gente pensa. Não tão simples quanto talvez você esteja pensando, que seja só uma banheira de hidromassagem, mas a gente pode pensar em toda essa estratégia de uma forma muito mais ampla, ou até que se assemelhe mais ao que você quer, porque às vezes você não, o seu relaxamento não está numa banheira de hidromassagem, mas o spa é realmente aquele cantinho dedicado a relaxar. Então, não necessariamente a banheira, mas aí a gente tem outros elementos. Então, a gente pode pensar geralmente na hora do banho, porque sim, a água quente relaxa, isso é algo que é do corpo humano mesmo, então eu acharia bem válido que se colocasse uma banheira, né? Que pode ser uma banheira de imersão, que pode ser uma banheira com jatos, e aí a gente tem que pensar nessa situação. Mas também a gente pode pensar em outras estratégias, como sauna, ou até como uma área de meditação, trazer um cantinho mais verde, com rede, enfim, daí a gente pode pensar mais pra frente. Então acompanha a gente nessa ideia para você ver que não é tão difícil quanto parece. E acho que principalmente a criação desse ambiente de spa não está só relacionado ao espaço disponível para fazer esse ambiente, mas sim a atmosfera que a gente vai trazer para ele. E a gente consegue criar essa atmosfera, esse ambiente mais acolhedor, através de algumas estratégias de design. Então, dependendo do uso de cores, a gente vai intencionar diferentes sensações. Os materiais, o interessante é que tem esses materiais um pouco mais naturais. A Leca falou aqui de um cantinho de área externa. Então, trazer essa vegetação, porque tudo isso, a gente tem um vídeo aqui no canal em que a gente fala sobre esses elementos que contribuem para nossa saúde mental. E eu acho que todos esses elementos que a gente citou lá são válidos para trazer para cá, porque justamente é isso que a gente precisa para ter um ambiente de relaxamento, né? Além disso, explorar também os sentidos, não só essa questão de cores, de texturas, mas também os aromas, os sons, porque tudo isso vai influenciar, né, nesse nosso bem-estar momentâneo e, consequentemente, numa qualidade de vida melhor. Então, trabalhar com velas aromáticas, ou se for nessa área externa, algumas plantinhas que também são aromáticas. Então, se for um espaço de jardim, deixar realmente um lugar mais silencioso, em que só se escute sons da natureza. Então, explorar esses diferentes sentidos. Acho que está mais a ver com isso do que necessariamente o espaço disponível em si para a gente criar um ambiente de spa. Eu acho legal até a gente pensar qual é a atividade que te relaxa, porque geralmente tem coisas que para certos perfis de pessoas aquilo não vai te relaxar, vai te causar mais estresse. Então tem que sempre trabalhar essa área voltado para o que vai te relaxar. Se você gosta, por exemplo, de praticar atividade
que seja um yoga, um pilates ou alguma coisa assim, ou até um exercício mais intenso, mas que de certa forma aquilo te relaxe, aquele espaço tem que ser convertido para isso. E por que a gente fala no espaço convertido para isso, um espaço para você? Porque a gente sabe que a casa, ela abriga várias pessoas. E que se você tem filho, tem marido, se você tá vendo é um homem e tem uma esposa, às vezes tu precisa daquele cantinho para se reconectar consigo. E aí sim é como a gente fala, né? Quando a gente tá bem consigo, quando a gente se ama, é que a gente consegue transbordar o amor. Então, quando as pessoas conseguem sentir. Se a gente não estiver bem consigo, a gente não vai conseguir extravasar isso, né? A gente só vai entregar o que tem dentro de nós. Por isso tem que pensar no cantinho que realmente tem a ver com você. Se você não tem nada a ver com uma meditação, não adianta fazer um cantinho de meditação que vai ser só dinheiro jogado fora. Queria só fazer um complemento na tua fala sobre o descanso. Eu ouvi esses dias um podcast, eu vou ver se eu encontro isso. Se não, fica aqui a dica para vocês fazerem uma pesquisa. Mas que para cada tipo de atividade que tu exerce na maior parte do seu dia, tem um tipo específico de descanso. Então, se tu trabalha sentado na frente da tela, o interessante é que o seu descanso seja um pouco mais ativo, não necessariamente o descanso de deitar e dormir ou deitar e ler, porque tu vai estar, se tu parar para ler, tu ainda vai estar mexendo com a tua mente, que tu já ficou o dia inteiro trabalhando com a mente. Então, existe um tipo certo de descanso para o tipo de atividade que tu exerce durante o dia. O importante é a gente saber que essa área de spa, ela vai além da estética. Claro, a estética é importante porque o design, ele ajuda os nossos olhos perceberem a beleza, isso também traz relaxamento. Então, a gente precisa pensar que essa área é isso que ela vai fazer, né? Ela vai aliviar o estresse, pode ser que alivie também dores musculares, porque afinal a gente começa a relaxar e isso faz com que a gente tire a tensão do nosso corpo, dos nossos músculos e também preservar esse momento de autocuidado, a gente ter essa rotina de ter um espaço que convide a gente a se olhar mais, né? A prestar mais atenção em quem a gente é e o que a gente precisa. E aí, se você gostou da ideia, conta aqui pra gente nos comentários o que não poderia faltar nesse seu cantinho de spa em casa dos sonhos. E se quiser mais dicas, não só de arquitetura, mas também de bem-estar e qualidade de vida, se inscreve aqui no canal e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau.